Há um debate no judiciário brasileiro sobre o grande volume de ações que tramitam nos tribunais. Enquanto as empresas alegam que os consumidores recorrem de forma exagerada à justiça, nós defendemos o contrário. Para o IDEC, não existe uma cultura de litigância exagerada dos brasileiros, mas sim uma evidente cultura de ilegalidade e descumprimento de regras pelos grandes fornecedores. Por isso, estivemos em uma audiência pública no STJ para defender os direitos dos consumidores de se defenderem e para que retrocessos não ocorram no judiciário. Nossos direitos estão em risco. Assista a seguir as sustentações do diretor de Relações Institucionais do IDEC, Igor Brito, e do advogado Walter Moura, que falou pelo Conselho Federal da OAB. Bom dia, ministro Moura Ribeiro. Bom dia a todos os presentes, a todos e a todas. Uma saudação especial a toda a advocacia consumerista que está presente nessa nossa audiência. Ministro, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, vem à sua presença, a presença desse tribunal, para trazer alguns dados e alguns elementos importantes pelos quais estamos apresentando em vários ambientes, em vários fóruns, desde 2019, para desmistificar a ideia de que nós, como consumidores, quando litigamos, atuamos de uma maneira a congestionar o judiciário, né? Então, respondendo de maneira mais objetiva sobre a tese que aqui se discute, não, o IDEC discorda que os juízes possam... Obrigado. O IDEC discorda que os juízes possam extinguir ações individuais ajuizadas por consumidores e pela advocacia consumerista diante de um indício de inconsistências documentais. E, para isso, Excelência, nós precisamos fazer uma certa diferenciação sobre o que está sendo afirmado ao redor do Brasil já há alguns anos, né? Acusa-se a sociedade brasileira de uma cultura de litigância que afoga o judiciário, quando, na verdade, o que nós vivemos, quem trabalha com defesa de consumidores bem sabe, nós vivemos uma evidente cultura de legalidade dos grandes fornecedores réus. Isso é demonstrado facilmente com uma grande quantidade de evidências que foram produzidas, especialmente a partir do ano de 2019, e todos os dados que eu vou apresentar aqui, eles estão refletidos à realidade dos dados de judicialização de reclamações de consumidores do ano de 2019, que foi um ano de regularidade de comportamento das pessoas, né, antes da pandemia. Em 2019, 2,3 milhões de pessoas foram ao judiciário para promover ações contra fornecedores. Esse dado ele jamais poderia significar que essas pessoas estavam litigando de maneira abusiva. Todos os dados produzidos pelas melhores universidades brasileiras, com metodologias bastante seguras e confiáveis, demonstraram em 2019 que pessoas consumidoras procuraram o judiciário, em sua grande maioria, depois de terem reclamado muitas vezes de maneira extrajudicial com os fornecedores e sem êxito para isso. As pessoas demandam o judiciário porque elas têm como única alternativa para a solução de seus problemas, na medida em que é praticamente impossível conseguir resolver de maneira satisfatória todos os conflitos de massa pelos meios extrajudiciais. E, por fim, diante do avanço das tecnologias de prestação de serviço de massa, o judiciário continuará recebendo uma grande quantidade de ações reiteradas e repetidas por parte de consumidores em razão da ineficiência das grandes empresas de resolver por seus canais de reclamação. Uma grande pesquisa foi realizada pelo PROCON de Minas Gerais, um PROCON que nós respeitamos muito, PROCON que é dirigido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Uma grande pesquisa foi produzida em 2019, de porte nacional, e chegou à conclusão que 90% das pessoas que demandaram procuraram antes a empresa demandada e procuraram por 4 vezes. Apenas 10% das pessoas que demandaram judicialmente ou reclamaram perante os PROCONs não tentaram procurar as empresas extrajudicialmente. E as pessoas que procuraram os PROCONs naquele ano, ou seja, não procuraram o judiciário, representaram 2,6 milhões de pessoas aproximadamente. Nesse mesmo ano, 780 mil pessoas procuraram o consumidor.gov para tentar resolver seus problemas extrajudicialmente. Por que as pessoas acabam indo para o judiciário, ministro Moura? Porque é a única oportunidade que elas têm de realmente ter efetividade da justiça e ter seus problemas resolvidos. Pesquisas realizadas naquele ano de 2019 chegaram à conclusão que 88% das pessoas
que promoveram ação contra empresas de plano de saúde tiveram êxito na sua demanda. 63% das pessoas que promoveram ações contra planos de saúde naquele ano, em todo o Brasil, também tiveram soluções. As pessoas demandam contra os bancos porque elas têm razão. Pesquisa realizada de jurimetria pela Universidade de São Paulo chegou à conclusão que a massiva maioria, a grande maioria das pessoas que litigam contra bancos estão certas. E as instituições financeiras, quem atua nessa área, sabe muito bem, as instituições financeiras esperam as pessoas litigarem para tentar ali fazer um acordo ou então para aceitar a demanda. E apesar de uma minoria das pessoas estarem erradas, ou seja, no sentido de que elas não têm êxito nas suas ações quando demandam judicialmente contra bancos, mesmo assim, os bancos fazem pouquíssimos acordos perante o judiciário. Concluo, então, minha apresentação, Excelência, afirmando que, em litígios massificados, os consumidores não conseguem solucionar suas demandas pelos métodos extrajudiciais e, como já bem disse, as novas tecnologias e a incapacidade das empresas de resolver seus próprios problemas vai continuar fazendo com que as empresas reiterem. Eu saúdo a todos os servidores que providenciaram essa audiência importantíssima na pessoa da doutora Annelise, saúdo os magistrados aqui presentes na pessoa do eminente desembargador que acompanha os trabalhos, saúdo a assessoria dos outros gabinetes que fizeram aqui presentes, a todas e todos os advogados que estiveram aqui presentes na pessoa do combativo doutor Igor, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Falar em nome do Conselho Federal, presidente, é usar o capacete de Juno, porque aqui falaram advogados por um lado e pelo outro. E o capacete de Juno, ele pelo menos permite ter um lado para que a Ariete tenha a sua visão para um lado. E o lado do Conselho Federal da OAB é pela garantia fundamental de que o jogo exista dentro do processo civil, sem nenhum tapetão que impeça o exercício da jurisdição pelo brasileiro. A definição, sem nenhuma paixão, com perdão aos pesquisadores vinculados ou não a algumas entidades que falaram aqui fala um advogado que veio aqui pelos próprios recursos, pediu para o Conselho Federal para representá-lo e aqui foi atendido. O fato objetivo, eminente ministro, é que a definição de predador ela é um empréstimo tomado da figura da cadeia alimentar, é uma figura conhecida de todos da biologia, e que tem na chamada distribuição trófica a energia no topo e uma base apertada pelas fases intermediárias. E ainda os decompositores, que eu poderia aqui nominar como é que sai essa salsicha chamada litigância predatória. O ponto objetivo é que eu nunca vi o predador ser a presa, muito menos a presa ser o predador. E, de fato, Vitor Nunes Leal estava certo no vaticínio de que o Brasil é uma república cartorial, em que o problema, ministro, não é resolvido e criam-se discursos burocráticos para fugir da solução do problema. Carlos Cóssio também falou isso. O ponto objetivo, Vossa Excelência é um magistrado experimentado e está preocupado com esse tema, mas preocupe-se com a definição de litigante predador. A presa não preda, a presa é predada. E quando se discute, isso daqui é mais um novo discurso que talvez gere um instituto jurídico, nós não temos essa figura na dogmática jurídica. Se nós fizermos uma análise bibliométrica, e eu não sou pesquisador, mas posso fazer, a gente pode trazer aqui por alguma entidade independente. A análise bibliométrica desse tema, ela traz autores vinculados à advocacia demandada. Ela traz magistrados que estão compondo as corregedorias e os núcleos de inteligência, mas sendo visitados por federações na corregedoria que não chamam o cidadão. Essas resoluções foram precedidas, as resoluções que embalaram isso, essa figura, elas foram precedidas por diversas visitas feitas pelo setor produtivo brasileiro às corregedorias dos tribunais, levando apresentações que estão aqui hoje nesse PowerPoint. Olha, a figura é essa. Mas não se fala em resolver um problema. E falando-se em eficiência e eficácia, que uma magistrada falou aqui, e na justiça brasileira o magistrado não é mais que o advogado. A Constituição igualou os dois.
nós somos aqui da casa de Sobral Pinto, nós somos da casa dos corajosos. Eu não prestei concurso para cortesão. E o fato objetivo é que me entristece a magistratura fugir do problema real desse país, de uma economia em massa, com péssima qualidade de produtos e serviços, serviços caríssimos, serviços de qualidade que só são experimentados quando o sujeito vai buscar dignidade com alguns meses nos Estados Unidos. Eu fui para a Europa e viu como é que funciona a coisa de verdade. Às vezes com a mesma logomarca, lá presta um serviço AAA, aqui a gente tem um serviço Z. São 78 mil ações de um advogado no mesmo dia. São 2.800 fraudes no Pix por minuto. Esse é o país que eu moro. É esse o país que eu moro. E aí o que se faz? O paradigma da tecnologia permite um sistema de inteligência para a análise do primeiro crivo de admissibilidade do RESP, do recurso especial. São decisões padronizadas, que, aliás, colocaram o nome do coitado do sistema Nunes também. O Vitor Nunes não concordaria com isso, se ler a obra dele. E o fato objetivo, ministro, isso aqui é muito difícil de resolver, eu não queria ser juiz. Vossa Excelência vai ter essa habilidade. Mas cuidado com extinguir 1.200 processos. Isso está sendo comemorado por uma mídia setorial patrocinada. Juiz extingue, num dia só, numa tacada, 1.260 ações ajuizadas pelo mesmo escritório porque faltaram 20 dias de energia elétrica no Amapá. O sujeito ficou 20 dias sem energia. Quantas pessoas são? É a população total do Amapá. Só quem tinha gerador estacionário, rico, que conseguiu ficar com energia. Sabe como é que funciona aqui nas comparações feitas com os Estados Unidos? A Federal Trade Commission, ela chama esse setor, inclusive chama inclusive empresa estrangeira, como foi o caso da Canadian Airlines, e ameaça, ministro, com uma multa bilionária para falar, resolva o problema. Como é que se faz aqui no Brasil? Aqui é o país da captura das agências reguladoras. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, infelizmente, passou um período sem defender o consumidor e trazendo notas técnicas ao STJ em favor, por exemplo, da limitação do plano de saúde, quando depois o legislador veio a corrigir isso. Aliás, quem deveria estar dando definição de instituto jurídico processual no país que tem garantia constitucional do devido processo legal é o Legislativo. É o Legislativo. Então, abaixada agora a temperatura, porque o advogado, infelizmente, tem que falar com essa paixão, porque senão não é ouvido às vezes, ministro. Isso daqui é uma audiência pública, e pública é para que todos ouçam. Não existe como inverter a figura do predador, para que ele se esconda aqui, o lobo na pele do cordeiro. O advogado que ajuiza 100, 200, 300 ações, o judiciário, o sistema de justiça, quando foi feito o pacto federativo, que inclusive criou o CNJ, a tecnologia, ela autoriza o judiciário a melhorar a sua capacidade de fluidez na solução das demandas. Mas é com a finalidade de resolver o problema por detrás das demandas. E aqui existe uma cortina de fumaça perfeita, em que os grandes demandados agora vão usar os juízes para não contestar ações. É um milagre. E ninguém fala em resolver o problema de fundo. Nenhum deles aqui falou em resolver o problema de fundo. Nenhum. Segue o jogo da microlesão, segue o jogo da estigmatização do advogado, que agora virou bandido. É bandido o advogado que ajuiza 100, 200, 300 ações na comarca do interior. O Conselho Federal tem um sistema absolutamente eficaz de julgar e suspender a carteira dos advogados. Agora, o que é mais interessante nessa sistemática? Não vamos para o legislativo, vamos mudar a regra processual, eu não vou ter que contestar mais essas ações, porque eu quero prestar serviço em Rondônia, a aérea, infelizmente, ela não teve sua concessão cassada pela ANAC, porque em país sério, se uma empresa atrasa voo, como atrasa-se no norte, em alguns estados, como aqui na região extrema do país, ela tem autorização ou a permissão caducada. Aqui não. Aqui ele vai para o jornal, diz que tem muito advogado processando, e aí eu já falei da captura. Vou devolver com 1 minuto e 40, por conta da importância do tema e pelas falas que me sucederão, muito embora pedindo a atenção de Vossa Excelência para, se possível, seguir o caminho das cortes, por exemplo, do CEPEG, da Comunidade Europeia, em que não se fala em extinguir litígio, fala-se em resolver problemas.
Foi assim, por exemplo, que Richard Scott deixou de ser lido, porque Eric Scott descobriu que, na verdade, a falácia da gestão de números ela pode ser usada e capturada por grandes fornecedores que fazem do judiciário um balcão estendido da sua incompetência. Muito obrigado, devolvo a palavra a Vossa Excelência.